Hello! Hoje estou aqui para falar sobre dois livros que eu adorei. Um deles eu li esse ano, o outro eu li já faz muito tempo, mas eu ainda lembro bastante da história porque é uma das minhas histórias favoritas. Que são dois livros do Stephen King e eles são como se fossem... Eles chamam em inglês, acho, de companion, são dois livros que apresentam os mesmos personagens, só que as histórias podem ser lidas totalmente independentes, não tem a mínima relação entre uma e outra, só os personagens têm os mesmos nomes, mas até a relação entre os personagens é diferente. Esses dois livros, então, são... O primeiro é Desespero, que eu tenho nessa edição aqui da Ponto de Leitura. Eu gostei muito dessa edição, ela é pequenininha, ela é de bolso, mas também tem da grande. Eu gostei dessa edição aqui. Eu comprei na Bienal de São Paulo, que teve há uns anos atrás, e tava R$5. Porque, normalmente, eu leio os livros do Stephen King em inglês, porque é um inglês muito legal e tem muitas referências a coisas do mundo mesmo, assim, marcas, piadinhas, e aí se perde um pouco na tradução isso, então eu costumo ler, mas como tava R$5, aí... E o outro, então, é The Regulators, que acho que em português é Os Justiceiros, se não me engano. E também lançaram por... Eu não sei, mas acho que também lançaram por essa editora, que é a Ponto de Leitura. Bom, então vou falar primeiro um pouco de Desespero. Desespero é a história de uma cidadezinha pequena que chama Desespero. E perto dessa cidadezinha passa essa rodovia, que é a rodovia 50. E algumas pessoas vão passar por essa rodovia 50 e tem um policial lá, que é o Colin Entradian, e ele tá meio esquisito, assim. Durante algumas semanas ele já vem agindo de uma forma bem esquisita. E aí, nesse dia que começa a história, ele começa a parar algumas pessoas na rodovia, as pessoas que passam por essa rodovia, que ela é um pouco abandonada, mas as pessoas que passam por essa rodovia, ele resolve parar essas pessoas e dá um jeito de prendê-las. E aí ele prende essas pessoas e leva pra prisão de Desespero, que é a cidadezinha. Às vezes essas pessoas têm mesmo alguma coisa pela qual ser incriminadas, de outras vezes... Essas pessoas não têm, mas esse policial dá um jeito de incriminá-las por alguma coisa. E acontece que vai percebendo, quem vai sendo preso, vai percebendo muitas características desse policial que não estão muito legais, assim. São coisas bem esquisitas. Então ele é muito grande, ele é muito alto, ele é muito... Ele faz uns barulhos esquisitos. É uma coisa esquisita, assim, é uma situação muito inédita. É interessante também observar que essas pessoas, quando estão na viatura da polícia indo para essa delegacia, elas não veem mais ninguém nas ruas da cidade chamada Desespero, não passa ninguém. A única coisa que elas veem que acham muito esquisito é um gato espetado numa placa de trânsito na rodovia 50. Isso já dá um pouco, a gente já vê por aí o caráter da história mesmo, é uma coisa muito bizarra. Então, nessa cidade, paira uma coisa que ninguém sabe, que durante a história a gente vai descobrir o que é, e que envolve muitos aspectos de muitos dos personagens que estão envolvidos nessa história. E aí a gente vai chegar no fim dessa história e descobrir o que está acontecendo ali. Esse foi o primeiro livro do Stephen King que eu li. E eu achei assim, quando eu não tinha lido Stephen King ainda, eu achei que ele era só uma coisa assim, Stephen King é livro de terror, vou ter medo, mas é só. E não, ele tratou nesse livro de um aspecto muito forte da nossa cultura, que é a luta entre o bem e o mal. Então isso é muito retratado aqui. A história em si, no fim das contas, é uma constante luta entre o bem e o mal, o tempo inteiro. Então, ele vai explorar muito bem essa questão do homem escolhendo de que lado das duas forças ele quer ficar. E isso é muito interessante. E isso é um aspecto que volta sempre nas histórias do Stephen King. Então não é por isso que ele é um escritor muito renomado, ele realmente se firmou na literatura, porque além de trazer um terror
que prende o leitor na história dele, ele ainda discute questões que se impõem na sociedade, que falam sobre nós, como nós somos, como nós nos comportamos. Então isso é muito interessante. O outro livro, que é The Regulators, os Justiceiros, a história acontece em uma rua, 2 no máximo. Então, todos os personagens do livro de Desespero agora moram nessa rua. Em vez de eles serem de vários cantos diferentes dos Estados Unidos e passarem por uma rodovia, todos eles moram nessa rua, mais especificamente em um quarteirão dessa rua dividido por 2 outras ruas. Então, para ser específica, eles moram na Poplar Street, entre a Bear Street e a Hyacinth. E aí, tudo vai acontecer aí, minha gente. É muito legal esse livro. O que acontece é o seguinte: é um dia de verão, tá todo mundo brincando, crianças com a mangueira, no meio da rua, vamos jogar bola, vamos jogar bumerangues, vamos brincar com o cachorro. É muito divertido, tudo animado. De repente, passa um carro. Na verdade, passa meio que um caminhão e começa a atirar pra tudo quanto é lado. Essa é a história. Eu não vou falar mais sobre a história, porque, gente, eu nunca pensei que eu fosse ler um livro. Da onde ele tirou essa história, sabe? Eu não consigo imaginar. Eu penso, onde ele estava na face da Terra? Stephen King, onde você estava pra pensar numa coisa dessas? Eu achei sensacional a história. No fim, você chega no fim do negócio, você fala, gente, o que está acontecendo na cabeça desse cidadão? Mas tudo bem. Então, esse carro vai passar e vai começar a atirar. Tudo bem, então, vai haver esse tiroteio. Aí depois as pessoas vão ficar muito desesperadas e aí vai acontecer muito mais coisas, porque vai haver um outro tiroteio, e aí a gente vai ter que ir descobrindo o que está se passando nessa rua, nesse quarteirão específico. O interessante dessas 2 histórias começa por ser um espaço físico muito restrito. No primeiro é uma cidadezinha, mas mais especificamente a delegacia, mas depois abre um pouco mais o espaço, é aquela parte toda da cidade que envolve uns lugares ali específicos que eu não vou falar para não dar nenhum spoiler. Aí depois tem aqui, é um quarteirão só, não passa disso. Agora, falando também um pouco dos personagens do livro. Esse daqui, por exemplo, o que vai mudar são a família Carver, por exemplo. Os 2 que eram os filhos, no Desespero. Então aqui, no Desespero, nós temos como filhos o David e a Kirsten. Eles são os filhos. Já aqui, eles são os pais, entenderam? Então são algumas diferenças que o Stephen King coloca aí no meio. Aí também temos o policial do outro livro, do Desespero. O policial aqui era um cara doidão que prendia as pessoas que passavam pela rodovia 50. Ninguém sabe o porquê, depois a gente descobre. Aqui, ele é simplesmente um policial que mora ali na esquina da rua Poplar com a Bear. E ele tá ali no canto dele e ele teve que parar de trabalhar porque algo muito esquisito aconteceu lá no trabalho dele. Ele foi incriminado por uma coisa X, aconteceu uma coisa e ele teve que parar, ele teve que se retirar do trabalho dele. Ele era um policial, mas ele tá afastado do trabalho dele. O escritor, John Merrinville, ele era um escritor que estava fazendo uma viagem pelos Estados Unidos para fazer um outro livro. Aqui ele é um escritor que se deu muito mal na vida porque ele escreveu um livro chamado Delírio, se não me engano, que falava de um cara que se apaixona por uma menininha, alguma coisa desse tipo, que envolvia uma coisa muito, muito, muito polêmica. E aí as pessoas não gostaram, muitas pessoas até criticaram muito fortemente o livro dele. E ele entrou meio que numa depressão, assim, ficou ruim. Não deu certo pra ele aquilo.
Obviamente eu tô reduzindo os personagens porque eu não quero contar a história inteira, eu só quero comentar um pouco do livro com vocês. Aqui, por exemplo, temos a Cynthia, que é uma menina que tem um cabelo pintado de umas cores totalmente esquisitas. E ela pede carona para um outro cara e eles estão passando na rodovia 50 e eles veem um reflexo. E aí quando eles vão ver a moto enterrada do Marineville, que já foi pego pelo policial, já foi levado para a delegacia e o policial enterrou a moto dele. Aqui, a Cynthia é uma menina que trabalha no Easy Stop, que é uma loja de conveniências que tem nesse quarteirão também. E o cara que tá com ela, que agora eu não me lembro o nome dele, ele é um cara que tá passando pela cidade, simplesmente. Ele tá passando por essa cidadezinha aqui, especificamente nessa rua, Poplar Street. E aí ele para no Easy Stop pra comprar umas coisas. E aí é a hora que acontece o tiroteio. Então ele acaba ficando preso nesse lugar, nessa lojinha de conveniências. E aí é que toda a história vai se desenrolar. Mas o mais importante dessa história é a Audrey Wyler e o Seth Green. Eles também estão nessa história. A Audrey Wyler tá aqui. E só que ela tem um papel assim que é bom deixar para vocês lerem o livro e depois pensarem a respeito, no desespero. Aqui o papel dela é o seguinte: ela mora numa casa nesse quarteirão e ela é tia de um menino. Aconteceu que a família desse menino, ou seja, o irmão da Audrey, com a família dele, que ele tinha mais umas irmãs, a mãe, o pai, morreram todos num tiroteio que teve uma vez enquanto eles estavam viajando. E aí, esse menino, ele é autista. Então, assim, não tinha com quem viver, ele foi viver com a tia. Até aí tudo bem. Só que depois que ele foi viver com ela, começaram a acontecer algumas coisas esquisitinhas, sabe? Ela acha que ele é um menino muito especial, que ele é muito diferente dos outros. Então, como dizer assim, ela começa a escrever para uma amiga dela, contando tudo isso. Então, é interessante também analisar essa parte, porque aí o Stephen King já tá falando de uma outra coisa. Um menino que é diagnosticado como autista, que não fala, ele quase não faz nada, ele só passa o dia em frente à TV, vendo um programa de TV lá que ele gosta, que é um programa X, e é isso, sabe? Não tem muito o que dizer. Então também é uma parte muito interessante dessa história. As duas histórias juntas, elas não se juntam, sabe? Não tem... você pode ler esse livro se você quiser, se você se interessou só por essa história, como você pode ler só esse, não tem problema. O interessante dessas histórias é que ele usou quase a mesma coisa de duas formas diferentes, sabe? Aqui também tem a guerra entre o bem e o mal. No desespero, essa guerra entre o bem e o mal se dá praticamente dessa forma mesmo, entre quase Deus e o demônio. Aqui não. Aqui essas coisas elas são mais personificadas, são como uma metáfora. Então, são outras duas coisas que vão representar o bem e o mal. Então, é um pouco diferente. Mas o interessante também é essa luta, como o homem vai escolher ficar do lado de um ou de outro também. Isso também é muito interessante desse livro. E tá aqui, então, duas recomendações que eu tenho para vocês: Desespero e Os Justiceiros, do Stephen King. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais. Tchau, tchau!